Olá, muito boa noite. Está começando mais um RS em Movimento aqui pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. E você pode acompanhar o RS em Movimento e toda a programação da Rede RS pelos canais 55 UHF, 511 da Claro Net ou ainda através do nosso canal no YouTube. Basta procurar por canal Rede RS. No RS em Movimento de hoje, a gente traz os acontecimentos que vão marcar o dia e antecipar também as manchetes que você vai ver nos jornais de amanhã. Vamos ver como está esse fim de tarde e início de noite lá fora? A gente já confere nesse momento imagens de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, nesse momento marcando 22 graus. Aí temos a imagem, então, do céu de Esteio neste momento. O céu parece limpinho e a marca aí dos 22 graus. Então, de Esteio a gente vai para a Serra Gaúcha, em Gramado. Por lá, nesse momento, também o tempo é firme, sem chuva. 18 graus neste momento, marca o termômetro lá em Gramado. E de Gramado, a gente vai para Caxias do Sul. Temos a tela aí de Caxias do Sul, onde também a gente tem um tempo firme e vamos conferir como é que está a temperatura por lá, nesse momento 19 graus, então aí as três cidades com temperaturas bem amenas. Logo mais a gente vai conferir na previsão do tempo como é que vão ser os próximos dias. E por aqui nós vamos juntos até às 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. E a gente confere agora os destaques desta edição. Quase 2.000 mulheres vítimas de violência são atendidas pelo Serviço de Acolhimento do Grupo Hospitalar Conceição. Dados da rede alertam para crescente número de casos de violência doméstica e sexual. 12 jovens com deficiência intelectual recebem treinamento e são contratados em projeto da Indústria Gaúcha de Alimentos e a APAI. Rio Grande do Sul precisa reforçar estoques de todos os tipos de sangue. Hemocentro registra baixa de doações após períodos de chuva. Defasagem do Simples Nacional e Imposto Federal de Importação são tema do debate Menu Poa desta terça-feira. E ainda, Juventude enfrenta o Atlético Mineiro nesta terça-feira em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Os times vão a campo no gramado do Alfredo Jaconi a partir das 7h30 da noite. Isso e muito mais agora no RS em Movimento. A violência contra a mulher continua crescendo no Rio Grande do Sul, assim como no Brasil, e os hospitais também têm um papel fundamental na identificação, acolhimento e na proteção das vítimas. Em 2 anos, a rede de assistência humanizada às mulheres em situação de violência do Grupo Hospitalar Conceição realizou quase 2.000 atendimentos e acaba de ampliar a atuação com novas parcerias para fortalecer essa rede de cuidado. Quem conversa com a gente sobre esse trabalho é a coordenadora da Reuman, Débora Cristina Abel, que já está aqui conosco. Muito boa noite, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Muito bem. A Reuman, então, em 2 anos, realizou quase 2.000 atendimentos. Débora, o que esse número revela sobre a realidade, né, da violência contra as mulheres aqui no estado? Sim, até eu trouxe aqui um número mais atualizado, porque esse número que tu tinha era do nosso 2º aniversário. Então, em 28 meses, nós temos 2.344 mulheres. Então, já teve um aumento significativo. Esse número é a ponta do iceberg. Tá? Esse número é uma pequena parcela de mulheres, principalmente da região metropolitana e da região norte, que procuram a saúde. O número de mulheres em situação de violência é infinitamente maior. Né? Então, a gente se assusta com esses números, né, por terem chegado às portas do GHC, mas o número é muito maior, principalmente das mulheres que não pedem ajuda, né, que sofrem em silêncio, que não buscam a delegacia, que não buscam a saúde. Então, esse número é realmente bem maior, infelizmente. Para quem não conhece o serviço de acolhimento
as vítimas de violência, como é que se dá esse acolhimento, né? E como que vocês identificam, né? Às vezes é a própria mulher que chega com sinais dessa violência, ou procurando ajuda, ou vocês identificam de alguma forma? São as duas coisas. Assim, o Reuman, na verdade, o nome já diz, né? Ele é uma rede. Então, hoje, a coordenação está comigo de uma espécie do centro dessa rede, onde a gente compila todos os dados e onde a gente faz o atendimento posterior ao atendimento médico de enfermagem. Então, a mulher tem várias portas de entrada. Na maioria das vezes, em torno de 60%, ela entra pela porta da emergência do Hospital Cristo Redentor, que é o hospital de trauma. Então, por lá ela entra, ou ela diz que realmente foi vítima de violência, né? Então é detectado pela equipe, ela fala para a equipe, o serviço social faz um atendimento e as orientações, ou isso vai sendo demonstrado em palavras ou em marcas no corpo durante o atendimento médico. Também acontece dela estar internada, né, em outros hospitais. Por exemplo, ela está lá no Hospital Conceição, que faz parte do Grupo Conceição, em trabalho de parto. Em determinado momento, ela fala que sofre violência, que ela não quer que o pai, que o genitor entre no parto. Então, são várias formas, né? Na atenção primária também, às vezes a mulher fala para a agente de saúde que está sofrendo violência, que não consegue ir no posto porque está em cárcere privado. Então, são várias formas. O que o Reuman faz é juntar todos esses atendimentos, né, e oferecer um atendimento mais específico, mais qualificado. Nesses 2 anos, né, de atendimento, vocês notaram que houve um crescimento desde que iniciaram os acolhimentos. De quanto foi esse crescimento? Vou te dizer que eu não tenho agora o comparativo, tá? Nós chegamos a comparar, porque no diário, assim, o que a gente percebe que a diferença entre os anos e os meses, tá? Os meses de março e de agosto são os meses que a gente percebeu que tem o maior número de violências que entram pelas portas dos hospitais. A gente ainda não sabe, mas são 2 meses que a gente fala muito sobre os direitos da mulher, né? Março, que tem o dia 8 de março, o Dia da Mulher, e também em agosto, que é o Agosto Lilás. E a gente percebe que parece que tem uma reatividade, né? Acreditamos que tem uma reatividade e que as violências aparecem muito mais nesses meses, tá? Mas o número aumentou, eu acho que em torno de 20%, 25%. Mas também tem, além do aumento da violência que acontece fora, né, na sociedade, também impacta na gente, tem também que as pessoas conhecem o serviço, né? Então, a gente firmou parcerias e quanto mais a gente divulga o serviço, mais as pessoas procuram, né? Também tem esse fator. Quais são, assim, os principais desafios que vocês têm percebido nesse trabalho para que a gente possa romper, né, esse ciclo tão grande de violência que a gente está vivendo, ou pelo menos minimizar, né? O que a gente percebe, um dos entraves, é quando a mulher, por diversas razões, e a violência doméstica, a gente atende todas as violências no Reuman, mas a violência doméstica é a maior parte. Ela é muito complexa, né? São vários fatores que influenciam quando a gente não consegue que essa mulher venha pessoalmente no atendimento conosco. E quando ela não vem é por inúmeras questões. Ou tem a questão financeira, né? Ou porque ela ainda está no relacionamento, ou porque ela teve que mudar de endereço, mudou de telefone. Quando a gente não consegue encontrá-la, esse é o principal desafio. E o principal desafio que eu entendo para combater a violência doméstica como um todo é que as políticas públicas precisam se unir para a gente chegar no número minimamente real para isso e para que a gente trabalhe junto todas as políticas de saúde, segurança, assistência, habitação, educação, para mudar a cultura machista, né? Essa cultura de que o homem é o dono do corpo da mulher, de que a mulher tem que ser submissa, que ela não pode votar, que ela tem que ganhar menos. Então, é uma cultura toda machista, né? Que a gente chama de machismo estrutural, que está aí na sociedade, que ela precisa ser combatida desde a educação. Então, por isso a importância de todas as políticas públicas estarem envolvidas, né? Não, a violência contra a mulher não é só uma questão de segurança pública, por mais que seja muito importante, porque a mulher precisa estar segura, né? Precisa estar viva, com a medida protetiva. Todas as outras políticas precisam se preocupar com essa situação, precisam estar juntos ali e caminhar com a mulher. Tem um perfil que vocês tenham percebido nos atendimentos, né, dessas mulheres? São mulheres mais jovens? Se são
mulheres de todas as idades? De todas as idades. Assim, o que prevalece mais é a mulher em torno de 30 a 45 anos, tá? É o maior número, porque a gente atende mulheres a partir de 13 anos, né? Não atendemos crianças, então a partir de 13 anos, mas a gente vê muito a violência sexual ligada às meninas mais jovens, né? As mulheres mais jovens, e a violência doméstica ligada mais à fase dos 30, 35 até 45. A gente está percebendo um aumento nas idosas, né? Por questões assim, não só da violência do companheiro, mas da violência dos filhos, né? A violência patrimonial e até violência física, tentativa de feminicídio, a gente tem percebido bastante. Então, mas a maioria nessa faixa, digamos assim, reprodutiva, né? E como é que os profissionais do Grupo Hospitalar Conceição são preparados, né, para fazer esse acolhimento, né, não só daquelas que chegam e prontamente informam que são vítimas, que foram vítimas, mas também daquelas que não dizem, mas que ali tem os sinais claros de que é um caso de violência. A gente tem toda uma campanha institucional que a gente faz com a nossa equipe de irmos nos locais, né? Então, o GHC tem os colegiados das equipes, a gente vai nos colegiados, a gente fala sobre os sinais de violência, as formas de acolhimento, do não julgamento, da não revitimização. Então, isso a gente tem feito junto com a nossa comunicação social, falando sobre isso. E quanto mais a gente fala, mais mulheres chegam, né? Mas é importante a gente falar. Porque assim como a sociedade é machista, lá dentro do GHC a gente também, né? Somos quase 15 mil funcionários, então é quase um município ali dentro de funcionários, a gente sofre também as mesmas questões. Então a gente tem o nosso fórum que debate sobre isso. Tivemos um fórum ano passado específico para os homens, né? Então a gente discutiu com os homens como eles se posicionam com relação a isso, o problema das piadas machistas, né? E do assédio, enfim. E a gente tem tentado mudar essa cultura, né, dentro da instituição, que é o que nos cabe, né, porque o nosso serviço, o Reoman, ele só atende mulheres que estão vinculadas ao Grupo Hospitalar Conceição, né, nos 12 postos de saúde, no Fêmea, no Criança Conceição, na UPA e no Cristo, e nos CAPs. Então, como nós não somos portas abertas para outro serviço, a gente, além de atender só essas, a gente tem esse compromisso de mudar a cultura institucional dentro da nossa instituição. Isso é bem importante, com certeza. E aí, nesse acolhimento, tem a parte, lógico, médica, ginecológica, mas há também um lado que cuida da saúde mental dessas mulheres. Isso. O Reoman funciona assim. A mulher, vou falar especificamente da emergência do Cristo Redentor, que é por onde entra a maior entrada. Ela entra, ela fala ou não fala, enfim, e ela é atendida pela assistente social, né, que já é capacitada para ouvir, já conhece o nosso trabalho. Então, a partir desse atendimento, a assistente social fala que existe o Reoman, né, que pode acolhê-la, enfim. Se ela aceitar, ela já sai de lá com um atendimento inicial marcado conosco. Se ela não puder, porque às vezes ela precisa na delegacia, tem que fazer exame de corpo e delito, mil coisas que acontecem após a violência, né, o impacto do trauma, no dia seguinte a gente faz um contato via WhatsApp com ela. A diferença do nosso serviço, assim, é um diferencial que a gente faz a busca ativa. Né? A gente não espera que a mulher contate conosco. A gente, no dia seguinte do atendimento dela da emergência, a assistente social falando, tendo consultoria, alguém comunicando ou não, a gente identifica através de um sistema próprio do GHC que a mulher esteve ali por uma questão de violência e a gente contata com ela no dia seguinte, para a gente não perder, né, aquele momento, porque a gente sabe que o ciclo de violência ele é um círculo, né? Então, assim, tem a fase da tensão, depois vem a fase do amor, da lua de mel. Então, a gente quer pegar ela, assim, na mão dela, quando ela está na fase da tensão, né? Quando explode ali a violência. Porque a chance desse ciclo voltar para a lua de mel é muito grande. Então, a gente pega a mulher, ela vai lá, faz um atendimento conosco, fica em acompanhamento com a nossa psicóloga enquanto perdurar a situação de violência. Então, a gente não tem prazo para terminar, porque tem mulheres que em um mês estão ok, conseguiram emprego, tudo certo. Tem mulheres que ficam um ano e elas não conseguem sair desse ciclo. E essa é uma brecha que a gente percebeu quando nós criamos o serviço, que não tem. Né? Nas políticas públicas não tem alguém que acompanhe essa mulher. Sim. O nosso slogan é "Você não está sozinha". Né? Então, a gente segura na mão dessa mulher e se ela não vem para o atendimento, a gente liga, a gente contata o posto de saúde, a gente ajuda ela, porque sozinha é muito difícil daí da situação, né? Sair da situação. Então, a gente tem esse perfil assim, da busca ativa e de caminhar, fazer esse percurso que é muito difícil e às vezes ela não tem êxito, ela tem algumas portas fechadas, né?
questão do trabalho e renda, principalmente, a gente caminha com ela nesse percurso difícil. Imagino que para muitas essa busca ativa seja a única chance de se libertar desse ciclo, né? Sim, sim. Porque a mulher, quando ela vai na delegacia, por exemplo, que ela faz a ocorrência, ela pede a medida protetiva, ela volta para casa. Uhum. E muitas não têm rede familiar que apoiam, muitas ainda têm que estar com o agressor ali. Então, alguém que acompanhe ela por um longo período, até porque nós não exigimos ocorrência policial, nós não exigimos que ela se separe do companheiro, né? Tem mulheres, inclusive, que estão lá em acompanhamento com o companheiro, porque a gente entende a complexidade disso, né? A gente entende a dependência emocional. Então, quando ela fica com a gente aceita ela da forma que ela puder. Porque... a gente acompanha, né, pelos inúmeros casos e pelas políticas que têm sido criadas, que tem são muitas as questões, né? Tem a questão do emocional, né, de um vínculo emocional, de uma dependência emocional, tem a dependência financeira e também tem o medo. O medo de que algo pior aconteça consigo ou com os filhos, né, para as que têm filhos. São tantos os casos de feminicídio. Sim, então, também tem esse medo, né? Mas se eu sair, ele pode... vir atrás de mim, exatamente, né? Então, é muito delicado realmente, né? É muito delicado, é muito complexo. Tem também a vergonha, né? A vergonha. Porque o perfil, assim, do homem abusador, ele é muito bem visto na sociedade, né? Ele manipula. Então, dentro de casa ele tem a sua seu real rosto e na rua ele tem uma máscara. Então, a família da mulher, às vezes, não apoia, mas como que tu vai largar esse casamento, né? E na questão da violência sexual também é o medo, né? Que às vezes a violência sexual está dentro do casamento. Então ela tem o medo, ela tem a vergonha de falar sobre isso com alguém, porque pensa assim, não é fácil, né? Eu chegar e dizer, olha, vem conversar comigo aqui sobre a tua intimidade. É muito difícil, né? Se a gente se colocar, assim, ter essa empatia de se colocar nessa posição de fragilidade. Então, é um trabalho que a gente tem de convencimento e também para ela se sentir segura, né, no nosso serviço. Quando vocês se deparam com situações de mulheres que têm filhos, muitas vezes crianças pequenas, né, e que estão numa situação realmente muito perigosa, vocês têm parceiros que ajudam nesse processo? Porque há mulheres que precisam, inclusive, ir para abrigos, né, lugares onde fiquem acolhidas com os filhos, e de maneira sigilosa, por um risco muito grande de serem vítimas de feminicídio, né? Temos, assim, nós participamos, o GHC faz parte da rede Conta Comigo, que é uma rede da Prefeitura de Porto Alegre com vários serviços. Então, a gente tem parceria com a Defensoria Pública, Tribunal Regional Federal, com o CRAM. Então, quando a mulher precisa de um abrigo, quem faz a organização do abrigo sigiloso é o CRAM, né? O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Municipal. Então, a gente atende ela, ficamos com ela lá. Se for preciso, a gente faz uma internação social, né, dentro do hospital. Mandamos um relatório, então o CRAM agiliza essa vaga e a gente leva ela para essa vaga de acolhimento. Quando tem criança, às vezes tem que envolver o conselho tutelar, né, que a criança também sofre violência junto. Então, às vezes a gente precisa levar provas também para a Defensoria Pública de que precisa que a medida protetiva seja extensiva aos filhos. Às vezes os filhos precisam ser abrigados, então a gente conversa também com a Vara da Infância e Juventude. Então a gente tem toda uma rede, porque a gente não consegue trabalhar sozinho, né, pela complexidade. A gente tem toda uma rede, os grupos de WhatsApp que a gente vai trocando e a gente vai conseguindo encaminhar, assim, para salvar essa mulher, né? E Débora, o que você pode, assim, destacar de casos que vocês tiveram, assim, sucesso, né? Que realmente foi possível transformar a realidade? Nós tivemos um caso muito emblemático, assim, foi uma das primeiras, assim, no primeiro ano de atendimento, que ela já sofria violência e doméstica, com violência física, mas num determinado momento, quando essa violência ficou muito, deixou marcas no rosto dela, que ela teve que procurar o hospital, ela saiu dessa relação. Só que ela saiu da relação e ele não queria admitir, né, a separação. Então, ele fez uma violência psicológica com ela e com o filho muito grande, a ponto da gente ter que fazer um relatório enorme para o juiz conceder a medida protetiva extensiva à criança, né?
Então, foi concedido, ela teve um grande apoio familiar, que é muito importante para a mulher sair da violência, ter uma rede de apoio, né, íntima. Conseguiu um emprego, né, estava terminando um curso, ela conseguiu um emprego, que ela era proibida por ele de estudar, conseguiu um emprego e se mudou, passou num concurso e está super bem, assim. Então, esse foi um dos casos que a gente se orgulha muito, porque a gente realmente caminhou com ela, né, nesse período, assim. A gente viu fotos das coisas que ele fez com a casa, com os brinquedos da criança, então imagens muito fortes, assim, e ela muito fragilizada. E também o que nos enche de orgulho é quando a mulher chega lá na nossa sala, chama Sala Elza Soares, ela chega desmontada, né? Ela é o último momento dela, assim, o último respiro. E quando vai acontecendo os atendimentos, ela vai vindo em outros momentos, ela já muda, né? Então, ela já tem uma postura mais firme, ela já consegue se maquiar, já consegue se pentear, né? Ela já consegue ter uma autoestima melhor. Não que a maquiagem seja importante, né? Não é nesse sentido assim que eu tô falando da futilidade, mas ela consegue se enxergar, né, enquanto um ser que pode andar sozinha, que não precisa daquele relacionamento. Isso é um dos momentos mais gratificantes, assim, que a gente tem. Ah, com certeza. Sim, é uma questão de dignidade, de autoestima, né? De estar se empoderando da sua própria vida, né? Você gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres que nesse momento vivem essa situação e de quais caminhos elas têm para sair disso? O mais importante, assim, observem os sinais, né? O abusador, ele deixa sinais, né? Um ciúme excessivo, né? Uma fala que te poda, te desmerecer em algum aspecto da sua vida, né? Não ter aquela crítica construtiva. Então, fique atento aos sinais. E se você está passando por algum tipo de violência, e existem vários tipos, né? A gente enumera vários tipos, assim, que não é só a violência física, né? Tem a psicológica, tem o estupro dentro do casamento. Se você está passando por qualquer situação, busque ajuda, né? Pode contatar ali, não sei se a gente pode falar no nosso WhatsApp. Claro, 3357-4204 é nosso WhatsApp. Você pode mandar ali a sua situação, o seu CPF. Se você for vinculado a algum serviço do Grupo Hospitalar Conceição, a gente pode te acolher, a gente pode oferecer o atendimento, a gente faz todo o acompanhamento em saúde mental que tu precisa, mas busque ajuda, né? Seja com um serviço, seja com uma amiga no posto de saúde, busque ajuda para não andar sozinha nisso. Eu costumo falar que a violência doméstica é como se fosse uma dependência química, né? A gente precisa de ajuda, precisa de alguém que esteja ali conosco, segurando a nossa mão e dizendo que é possível. E é possível sair. Nós temos vários casos de mulheres que saíram e estão vivendo outras vidas sem aquele peso. Então, busque ajuda e, se precisar do GHC, a gente está à disposição. Vamos repetir o telefone, o WhatsApp, então? É 51-3357-4204. 4204. Então, 3357 4204, a gente vai colocar na tela agora, se alguém estiver nos acompanhando e já quiser anotar, fica com esse telefone aí, que é um WhatsApp, então isso, é o WhatsApp. Consegue resposta por ali. Segunda a sexta, das 8 às 18, sempre vai ter alguém da equipe para responder. É muito importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, sem dúvida nenhuma. Infelizmente precisa, né? Infelizmente precisa. Bom, se a gente não precisasse, está na tela então o telefone, né? 3357-4204, o WhatsApp então da Rede de Acolhimento às Mulheres do Grupo GHC. Débora, muito obrigada pela sua participação, por trazer os detalhes aqui para a gente. E a gente vai ficar sempre acompanhando, as portas sempre abertas para divulgação do trabalho que está sendo feito lá. Se precisar, pode nos chamar que a gente está à disposição. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. E também, nesta tarde, o Grupo Hospitalar Conceição emitiu uma nota informando que a emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, está operando em nível crítico de superlotação nesta terça-feira. Por isso, a instituição opera com restrição máxima. Apenas casos com risco de morte serão atendidos enquanto a situação continuar. Agora a gente vai falar sobre a inclusão no mercado de trabalho. Um projeto da indústria gaúcha de alimentos naturais, em parceria com a APAI, formou e empregou 12 jovens com deficiência intelectual em Santo Antônio da Patrulha. O primeiro dia de trabalho deles foi nesta segunda-feira. Confira na reportagem. A troca da touca simboliza a passagem de aprendiz para profissional. Foram 16 meses de formação e vivência prática dentro da indústria.
A capacitação encerrou com formatura e muita emoção. Vamos trocar toca aí, Emily. Ajuda o William, por favor. Na semana passada tivemos a formatura lá, então foi realmente muito emocionante, muito bonito a cerimônia como um todo, ver a forma como todos estavam muito emocionados, realmente percebia assim que era um negócio de verdade e que isso aí foi realmente muito bonito mesmo, foi de encher o coração. Então a PAI comprou a ideia e iniciamos em abril, maio do ano passado o projeto. Desde que o treinamento começou, a turma já teve a carteira assinada. É o primeiro trabalho formal deles, com a responsabilidade de cuidar de um detalhe muito importante para as exportações da empresa. Com a informação que cada país, cada agência de saúde do seu país exige, as informações nutricionais, enfim, uma série de informações sobre o produto que às vezes são as mesmas informações, mas em tamanhos, em formatos diferentes, em locais diferentes dentro do produto, conforme o país. Então a gente não consegue ter uma embalagem padrão universal. Então a gente tem uma embalagem, né? Então a gente cria uma etiqueta e coloca essa etiqueta. Então basicamente os profissionais em parceria com a PAI estão fazendo para nós fazendo essa colagem de etiqueta. Então esse trabalho requer um foco, uma dedicação, é um trabalho repetitivo. Então a gente percebeu que muitos desses alunos da PAI se enquadram com esse perfil ali, né? Que às vezes outros profissionais não conseguem, não têm a paciência, não tem o mesmo foco e dedicação em fazer um trabalho repetitivo todo dia. E a gente percebeu que os alunos, agora nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho da PAI, têm um carinho especial nesse trabalho aí, e a gente pôde perceber a diferença realmente, a dedicação e o comprometimento deles em fazer um trabalho realmente perfeccionista ali. A cada trimestre, os novos colaboradores da empresa vão passar por avaliações onde poderão ir se desenvolvendo em outras áreas. Apesar de a gente fazer uma sala especial com totais condições, né, para eles poder desempenhar o trabalho, ter um transporte exclusivo e dedicado, ter todo um suporte ali para eles, a gente ficava preocupado, será que vai dar certo realmente? Como é que vai ser isso daí? A gente se surpreendeu de forma muito positiva, porque eles deram muito certo, estão trabalhando realmente de forma comprometida, felizes, né, realizados em ter essa oportunidade no mercado de trabalho. E a gente fica cheio de emoção, porque é muito bonito de ver a realização, a felicidade deles ali trabalhando né, tendo a sua autonomia financeira, tendo a sua condição, né, de realmente ver o trabalho deles, aquilo que estão fazendo ser né, para outros consumidores, outros países estão pegando o produto e consumindo. Eles veem que não é um negócio só para colocar eles numa atividade, não, é um negócio, é uma necessidade realmente real que a gente tem. E isso aí realmente é uma função muito importante aqui dentro da nossa empresa. William espera poder ampliar o projeto e também que a iniciativa possa servir de exemplo para outras empresas. Uma mensagem para os familiares para não desistir realmente, que tem certeza que vão ter novas empresas dando oportunidade para eles terem autonomia, para eles terem
as condições realmente de ter a sua vida, de ter independência tanto financeira, independência na sua vida pessoal, e das pessoas que não dão valor às vezes para as oportunidades, e isso aí faz a gente parar e refletir e ver né, as dificuldades que muitas pessoas, que milhares de pessoas têm, e que a gente não entende, não percebe, e quando tu vê, tu olha, mas olha bem que parece tão pouco, mas que para muitas pessoas realmente isso aí é muito, e isso aí realmente faz a gente ver que a vida realmente vale a pena, e que a gente tem que dar realmente valor a essas pequenas coisas aí. O Juventude é o primeiro time gaúcho a decidir a vida na Copa do Brasil, e o Rogério Amaral está aqui do meu lado já para projetar essa partida aí contra o Atlético Mineiro de Caxias do Sul. Tudo bem? É isso aí. Tudo Rogério? bom, Cris? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E a gente começa cedinho hoje o esporte, porque o Juventude daqui a pouco entra em campo, né, para essa partida contra o Atlético Mineiro, decidindo aí a sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil. Vem daquele empate lá em Belo Horizonte, aliás, com um ótimo desempenho, e agora tudo ou nada lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, como nos conta o repórter Andrei Pereira. O Juventude entra em campo às 7h30 da noite para decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após segurar o 0-0 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV no jogo de ida, o time de Maurício Barbieri conta agora com o fator local para buscar a classificação. O Ju precisa de uma vitória simples para passar. Em caso de novo empate, a decisão vai para as penalidades. Na Copa do Brasil de 2016, os jaconeiros foram eliminados pelo próprio Atlético Mineiro nos pênaltis, mas desde então o retrospecto é positivo nas penalidades. 4 vezes o Juventude passou de fase, e apenas uma ocasião foi superado, contra o Vila Nova em 2021. E nessa Copa do Brasil agora, onde pode ter, vamos dizer, essa revanche aí do que falou o Andrei quando o Juventude foi eliminado pelo Atlético Mineiro, pode ser a revanche hoje. O Juventude já eliminou um grande também do futebol brasileiro, que foi o São Paulo, nesta edição, Cris, da Copa do Brasil. O que precisa, no meu entendimento, é o Juventude não se entusiasmar com o empate lá. Jogou bem, jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro, mas precisa, mais do que nunca, se superar novamente. Não achar que já está tudo conquistado, que por jogar em casa e vindo com esse empate lá de Belo Horizonte, as coisas serão mais fáceis. Não. Elas vão continuar sendo difíceis, e por isso o Juventude tem que estar muito concentrado de que não ganhou absolutamente nada, tem essa vantagem de decidir no Alfredo Jaconi, mas vai precisar fazer e muito para superar o Atlético Mineiro. Eu acredito. Maravilha, vamos ficar com os dedinhos cruzados aqui acompanhando. Rogério, logo mais você está de volta, né? Voltamos, porque tem novidade que foi apresentada no Grêmio hoje, né? O Krovinovic, ou Krovi, como já estão chamando, rapaz. Krovinovic. Daqui a pouquinho o Rogério está de volta, então, porque vai ter mais esporte por aqui. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial, e os fortes episódios de chuva que aconteceram aqui no estado reduziram os estoques dos bancos de sangue do estado. A gente vai conversar com a enfermeira do Hemocentro sobre a ampliação de horários para doação. Em seguida, estamos de volta. Fique com a gente. Estamos de volta com o RS em Movimento, e as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias também impactaram os bancos de sangue. A redução no número de doadores preocupa a rede estadual, que reforça o apelo para que a população doe sangue e ajude a recompor os estoques. Em Porto Alegre, o Hemocentro do Estado ampliou o atendimento nesta semana, inclusive com a abertura no próximo sábado para facilitar o acesso dos voluntários. Mais detalhes a gente confere agora com a enfermeira responsável pela captação de doadores de sangue do Hemocentro do Estado, a Ana Dagot, que já está conectada conosco na Supertela.
Seja muito bem-vinda, Ana, uma boa noite. Boa noite a todos, agradeço essa pauta, é uma pauta muito importante para nós, de podermos estar chamando a atenção das pessoas sobre a importância da doação de sangue. Com certeza, Ana. Nesse momento, qual é a situação do Banco de Sangue do Estado? Existe um tipo sanguíneo que seja mais importante nesse primeiro momento? A questão primeira é que nós precisamos ter 100 doadores ao dia para podermos atender a demanda dos 42 hospitais conveniados conosco. E essa é uma situação complicada, porque com esses dias de chuva, com o tempo feio e há muitos alertas de temporais, as pessoas recuaram. Então nós estamos tendo no máximo 40 doadores ao dia, e isso para nós impacta muito, porque a gente nem poderia falar em estoque, nós temos que falar em demanda. A demanda é grande porque são 42 hospitais que estão realizando cirurgias, atendendo seus pacientes. Isso é uma demanda positiva, as pessoas estão sendo atendidas, as cirurgias estão acontecendo, os pacientes oncológicos estão realizando seus tratamentos e para isso precisam de hemocomponentes. E para isso nós precisamos de pessoas que vão até o hemocentro, porque ainda não há substituto para o sangue. Dependemos exclusivamente de pessoas que voluntariamente, generosamente, vão até o hemocentro, até os hemocentros do estado, que nós temos vários locais para coleta, que essas pessoas se dirijam a esses locais e façam a doação. É a única maneira de nós podermos abastecer os hospitais e os atendimentos conseguirem prosseguir. Senão ficam suspensos, aguardando até termos condições de fornecer os hemocomponentes. E por isso que nós precisamos de 100 doadores ao dia. E isso não está acontecendo, diminuiu muito pelo frio, pela chuva, pelas infecções respiratórias, pelas férias escolares, as pessoas viajaram. E por isso que nós estamos fazendo esse apelo para que as pessoas se lembrem, coloquem na sua agenda a doação de sangue e nos procurem. O hemocentro fica aberto de segunda a sexta, das 8 às 16 sem fechar ao meio-dia, e ao sábado das 8 ao meio-dia. Essa ampliação que está sendo feita nesse momento com o atendimento ao sábado, ela deve seguir por mais tempo? Nós vamos avaliar e nós temos uma agenda que nós abrimos sempre 2 sábados ao mês e nós vamos sempre divulgando quais são esses sábados, que vai depender muito também da nossa atividade nos outros hemocentros, porque nós temos várias unidades de coleta em Gravataí, Bom Princípio, Estância Velha, Parobé, e esses locais também abrem, são as nossas equipes que vão nesses locais. Então nós temos uma escala das equipes e nós vamos indo conforme a demanda de doadores, né? Os municípios conseguem chamar os doadores, nos dizem quantas pessoas vão ter e nós vamos até o local fazer a coleta. Certo. Agora, Ana, com esse número tão abaixo, né, do que vocês precisam diariamente, né, que são 100, e vocês estão tendo aí a média de 40 pessoas doando por dia, alguma doação acabou sendo prejudicada ou se corre esse risco? Não, as doações é uma coleta totalmente segura. As transfusões, né, para os pacientes dos hospitais, nesse momento ainda estamos conseguindo atender. A questão é a partir de agora para frente, porque nós precisamos ter um fluxo diário de doadores para poder suprir essas demandas diárias dos 42 hospitais. Então, até o momento de hoje, nós conseguimos atender as demandas. A partir da próxima semana, por isso nós estamos chamando as pessoas para irem ainda amanhã, quinta, sexta e sábado, para que a gente possa manter os serviços funcionando na próxima semana. É sempre uma questão de um dia para o outro, por isso que a gente precisa ter 100 pessoas por dia, para que esses hemocomponentes sejam processados e sejam distribuídos, eles têm prazo de validade, por isso que tem toda essa questão do 100 por dia, para que a gente tenha sempre fluxo de entrada e de demanda de saída. Claro. Quais são os requisitos, né? A gente sempre fala bastante disso, mas acho que é sempre válido a gente lembrar, né? Quais são os requisitos, quem pode doar,
para a gente poder aumentar também o número de pessoas, né, que possam estar indo até lá. Certo. As pessoas dos 16 aos 18 anos, elas podem doar com autorização dos pais ou responsáveis, e podem doar até os 69. Quem já doou antes dos 60 anos pode doar até os 69. As pessoas têm que ir até o hemocentro bem alimentadas, bem hidratadas e ter dormido bem à noite. Diferente de um exame de sangue que precisa jejum, a doação de sangue requer estar bem alimentado e principalmente bem hidratado. Ter feito, se fez cirurgia, se toma alguma medicação, todas essas questões mais específicas de tatuagem, piercing, tatuagem 6 meses, piercing também 6 meses depois de ter feito. Todas essas questões nós podemos responder pelo WhatsApp 984-05-4260, porque nós mantemos esse canal aberto, tanto para fazerem perguntas, dúvidas, até para fazer o agendamento, perguntar, eu posso ir hoje, como é que está o movimento? Todas essas questões podem ser abordadas por esse WhatsApp. Nós respondemos todos os dias, a todo momento. Então, se tiverem dúvidas, se eu tomo uma medicação para hipertensão, tem algumas que pode doar, outras não podem, por isso é melhor que a pessoa, cada doador, faça suas perguntas individualmente. E ao chegar no hemocentro, tem que levar um documento com foto para fazer o cadastro. Depois ele vai passar por uma entrevista de triagem, vai se verificar os sinais vitais. Se tiver tudo certo, tudo ok, a pessoa vai doar. Esse processo todo demora em torno de 35 minutos. Então é um processo rápido, tranquilo e muito seguro. Qualquer pessoa pode doar, mesmo quem nunca doou? Sim, qualquer pessoa que chegar no hemocentro que estiver disponível para doar, vai passar pelo cadastro, pela entrevista de triagem, vai se verificar os sinais, está tudo ok, a pessoa vai doar. Inclusive, pessoas com até 60 anos. E quem já doou antes dos 60 pode doar até os 69. Certo. Bom, eu estou pedindo aqui para a gente colocar o número na tela. Vou repetir aqui, então, que é o 5198-405... 4260, né? Para a gente poder, então, o pessoal que estiver em casa aí pode anotar e fazer esse contato para tirar outras dúvidas, né, com o hemocentro. Com certeza. Porque às vezes muitas pessoas têm vontade de doar, né, Ana, mas tem dúvidas, né, acaba deixando passar porque não tem certeza de uma informação ou de outra, então é importante também poder fazer esse contato, a gente deixar esse contato aí, que já está na tela para quem estiver nos acompanhando. E comparecer então ao hemocentro, né, para fazer essa doação. A gente sempre comenta, né, que pode nunca se pensar nisso até chegar o momento que nós mesmos ou alguém muito próximo da gente precise de sangue, né, e o quanto isso é importante. O nosso objetivo do nosso trabalho lá no hemocentro é que justamente evitar que esses familiares dos pacientes nos hospitais sejam esses familiares que tenham que procurar doadores. O nosso objetivo é que tenhamos estoque suficiente para que nesses momentos de estresse, de angústia, nós possamos fornecer sem que os familiares que sejam os responsáveis por garantir a reposição dos hemocomponentes no hospital. Por isso, então, a importância das pessoas serem voluntárias, colocarem na sua agenda, irem aos hemocentros regularmente. Se fala tanto na questão do voluntariado, se fala tanto na questão do cidadania, responsabilidade social, as empresas fazem tantos trabalhos de ESG, a doação de sangue perpassa por todas essas questões. Então, é uma questão super importante. Eu convido a todos, tornem-se doadores de sangue, é um gesto simples, é um gesto que vai ajudar a quem a gente não conhece e é uma questão de que ninguém está livre de um dia precisar. E quando muitas pessoas se tornam doadoras quando passam por alguma necessidade. E nós convidamos a todos que tornem-se doadores sem estar nessa necessidade, para que nós possamos poder ter suficientes demandas de hemocomponentes para poder atender os hospitais. E lembrando sempre que
Nós também fornecemos o transporte para grupos, ou seja, se uma empresa tiver 15 voluntários, colaboradores que querem doar sangue, é só entrar em contato conosco por esse WhatsApp, que nós organizamos o transporte para buscar o grupo e depois levar de volta para o endereço que foi combinado. Maravilha. Isso é uma facilidade de acesso, né? Claro. A nossa questão sempre é essa, né? Estar próximo ao doador e manter a acessibilidade dele ao Hemocentro. Maravilha. Ana, muito obrigada pelas informações aqui conosco no RS em Movimento, e a gente vai ficar aqui torcendo para que esse banco, esse número se estabilize o mais rápido possível. Com certeza, esperamos contar com todos vocês. Realizem a doação de sangue, chamem seus amigos, organizem grupos, façam campanhas, porque esse movimento é muito importante para nós. Muito obrigada, uma boa noite para você. Boa noite. E agora a gente fala da polêmica taxa das blusinhas e também do Simples Nacional, que foram temas de um debate na Associação Comercial de Porto Alegre nesta terça-feira. A discussão reuniu empresários e especialistas. Os detalhes você confere agora na reportagem. Os impostos e a carga tributária no Brasil foram os principais temas discutidos na reunião almoço desta terça-feira, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. Em especial, o fim da taxação de encomendas internacionais abaixo dos $50, medida conhecida popularmente como taxa das blusinhas. E o Simples Nacional, regime destinado a micro e pequenas empresas. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, debater a defasagem do regime tributário simplificado é uma questão de sobrevivência. A gente olha, por exemplo, 2025 a gente abriu cerca de 400 mil CNPJs, 2024 e 2025, 400 mil CNPJs vinculados ao CNAE de alimentação fora do lar. Poxa, legal, estamos empreendendo, está fácil abrir empresas. Ao mesmo tempo fecharam 400 mil CNPJs também, por conta desse ambiente difícil, e uma das coisas que mais colaboram com isso justamente é uma carga tributária mais alta, e vai subindo e chega no momento um cara que lá era simples, num setor que a margem de lucro é pequena, hoje ele saiu do Simples com o INSS sobre a folha, ele está tendo prejuízo. Dados da Abrazel apontam que 1 em cada 4 restaurantes no Brasil operam sob prejuízo, ou seja, perdendo dinheiro. Os que não têm prejuízo ou lucros chegam a 40%. Para o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, existem diversos desafios para o empresariado no momento. A leitura é negativa, porque o que está se verificando é que cada vez mais estão sendo onerados os empreendedores, os empresários, com uma série de situações para as quais a capacidade deles agirem é remota, né? Por exemplo, mudanças de escala de trabalho sem um tempo necessário de adequação, não atualização de taxas, de limites para cobrança de taxas, como é o caso que está se discutindo do MEI, a questão relacionada à NR1 também sem o tempo necessário. Uma série de questões estão impondo aos empresários em geral uma dor, uma necessidade de adequação incompatível com o prazo que ele possui. E isso afeta necessariamente a competitividade de todo o setor. Como forma de demonstrar a disparidade fiscal enfrentada pelos empresários brasileiros, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre apresentou uma calculadora gratuita, formulada pela entidade. Acessando o site da CDL, é possível escolher diversos produtos, desde alimentos a eletroeletrônicos, e visualizar a tributação para produtos nacionais. Para o economista-chefe da CDL Poa, a ferramenta é um exercício útil para visualizar a concorrência enfrentada pelos negócios brasileiros.
No que tange a taxa das buzinhas, né, na medida que a gente reduz o imposto para que as mercadorias importadas entrem aqui no país, nós estamos concedendo, na realidade, um subsídio que é pago por toda a sociedade, né? Então, nós distorcemos as escolhas dos consumidores, né, viesando justamente para esses produtos que são trazidos de fora. Então, muitas vezes, não é porque nós não temos condições de produzir. Isso acaba gerando, né, uma distorção para o consumidor, porque existem regras tributárias diferentes. Então, o que nós defendemos é exatamente isso, né? Um Estado mais racional com relação, então, aos seus gastos, justamente para que nós possamos, então, repassar isso para a sociedade em termos de impostos menores e, assim, aumentar a nossa competitividade, onde a gente vai conseguir gerar mais emprego e mais renda. Novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado foram entregues na manhã desta terça-feira pelo Instituto Floresta. O objetivo é reforçar a capacidade de resposta a enchentes. Os detalhes você confere agora. Ao todo, foram doados 6 reboques equipados com materiais para resgate e salvamento durante enchentes ou em outras situações de emergência. Também foram entregues coletes salva-vidas, geradores, equipamentos de primeiros socorros e ferramentas para rapel. Cada um dos reboques também foi equipado com uma antena via satélite, que busca garantir o acesso à internet, mesmo em locais isolados ou onde a comunicação é comprometida. São equipamentos não só que permitem uma mobilidade, atender várias áreas aqui do estado, mas foi definido em conjunto com o Corpo de Bombeiros por serem equipamentos leves, periféricos, né, como se diz, e que muitas vezes o estado, a corporação, tem dificuldade de comprar rapidamente esse tipo de item. Então nós adquirimos, equipamos esses reboques e eles entram agora em operação para atender não só situações cotidianas, como um acidente, enfim, uma emergência, alguém perdido na mata, mas também para ter um equipamento para atender deslizamentos, enfim, pequenas enchentes ou grandes enchentes, em função dos eventos climáticos que nós estamos observando. Os equipamentos serão destinados a unidades do Corpo de Bombeiros localizadas em diferentes regiões do estado, incluindo Porto Alegre, Novo Hamburgo, Osório, Caxias do Sul, Lajeado e Santa Maria, todas consideradas estratégicas para a corporação. Nós selecionamos 6 pelotões, são 6 bases, que trabalham justamente com esses grupos de respostas a desastres. Hoje, a instituição, em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, nós temos 13 batalhões, que são batalhões distribuídos em praticamente todo o território rio-grandense, mas nós temos aqueles que eles têm sido mais atingidos por essas intempéries. Então, essas 6 unidades serão avocadas, né, serão distribuídas para esses 6 batalhões. Hoje, a gente entende que aquilo que aconteceu em 2024 é algo que ninguém quer que ocorra novamente, né? Mas se ocorrer, é muito importante e relevante que exista, sim, essa integração. Obviamente, dependendo da magnitude do evento, assim como aconteceu em 2024, não é somente a instituição Corpo de Bombeiros Militar que vai ter a capacidade da sua resposta, existe sim a necessidade de um planejamento, a organização com as outras entidades, né, com os corpos de bombeiros voluntários também tem um papel muito importante, principalmente em alguns municípios do interior do estado, onde o bombeiro militar não está, mas que essa integração ela seja principalmente coordenada numa melhor parte de resposta estratégica, no melhor tempo resposta, e é justamente nisso que a gente tem trabalhado muito. O nível do Guaíba continua diminuindo, apesar disso, os níveis dos rios Gravataí, Jacuí e Sinos continuam acima da cota de inundação. A Defesa Civil de Porto Alegre e representantes das ilhas avaliaram as medidas adotadas durante os temporais da semana passada. A gente vai até o Estúdio do Tempo para conferir os detalhes com Lucas Canever. Boa noite, Lucas. Oi, Cris. Boa noite para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. A Defesa Civil de Porto Alegre participou de uma reunião com os integrantes dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil das ilhas, para avaliar as ações que foram feitas durante a elevação do Guaíba, que foi registrada na semana passada. Esse encontro é importante porque ele serve para que os moradores possam conversar com a Defesa Civil e dar os feedbacks sobre as medidas que foram adotadas nos últimos dias, expressar as preocupações, dificuldades e também, é claro, do que pode melhorar em caso de novas cheias.
Eu conversei hoje mais cedo com o secretário executivo da Defesa Civil de Porto Alegre, o coronel Evaldo Rodrigues, para saber das principais exigências dos moradores. Vamos conferir. Teve uma adesão muito boa da população, nós éramos mais de 50 pessoas na reunião, onde surgiram alguns questionamentos, algumas dúvidas e algumas sugestões para os próximos eventos. Então, assim, quando tem um evento, é comum faltar energia ou se cortar a energia por uma medida de segurança. Uma das coisas que a gente fica aqui prejudicado é a comunicação. A gente perde internet, a gente perde sinal de... Então, como é que a gente equaciona isso? A gente traz, então, essa demanda para dentro da Defesa Civil, discute com órgãos internos da Prefeitura e até mesmo outros parceiros, para a gente achar uma solução, então, para enfrentar esse tipo de situação. Recebemos informação das ilhas do temor de embarcações que têm as margens do Guaíba, no costado ali da Ilha da Pitada, que as pessoas temem que essas embarcações, em um determinado momento, se desprendam e possam causar outros danos ou ofereçam risco às pessoas ou às propriedades que estão ali. Bom, então nós vamos conversar, e já conversamos, né, agora pela manhã, com a Marinha do Brasil, que vai intensificar as medidas de fiscalização ali no território. Então, são essas coisas, essas trocas, né, que a gente vai dando. Também nos questionaram como é que a gente trabalha com o monitoramento, a gente levou essa informação, até porque nós tivemos muitas pessoas novas ontem na reunião, então até para alinhar, né, o conhecimento entre todos, a gente também recordou alguns temas que a gente já tinha abordado em reuniões anteriores. E a gente vai de coração aberto, né, de peito aberto para essas reuniões, para ouvir a população. O coronel também falou dos desafios que são enfrentados na região por causa da geografia. Mas, segundo ele, o maior desafio é a comunicação. Essa maior dificuldade é a informação. As pessoas nem sempre buscam os dados na imprensa oficial, nem sempre buscam os dados nas redes oficiais da Prefeitura, da Defesa Civil, seja ela do órgão estadual ou do órgão municipal. E nós dispomos, né, de belas ferramentas para isso. Mídias sociais é uma delas. Nós temos uma plataforma dedicada a isso, que é a Poa Clima, que é uma plataforma aberta à população. A gente consulta de qualquer lugar do mundo, porque ela é uma página de internet. Ali a gente tem os dados meteorológicos fracionados em cada uma das 17 regiões da cidade. Nós temos ali os nossos alertas que podem ser individualizados também para cada situação. Ontem mesmo a gente tinha um alerta vigente que só pegava a região das ilhas, região sul, extremo sul da cidade, tratando justamente dessas questões de risco que o Guaíba estava oferecendo em função da sua variação de nível, né? Então, a gente tem essa ferramenta, tem ali toda a previsão do tempo para 5 dias. Então, as pessoas ainda nem todas buscam a informação adequada pelos meios oficiais. É como o coronel disse, é muito importante que a população se mantenha atenta aos alertas da Defesa Civil, já que a gente está, assim, em um ano de El Niño. A tendência é que novos episódios de muita chuva aconteçam ao longo dos próximos meses. Inclusive, falando dessas mudanças, vocês perceberam que para o inverno as temperaturas estão um pouco elevadas no estado, né? O fim do outono e o começo do inverno desse ano eles foram marcados por bastante frio, bem persistente, com várias massas de ar polar que provocaram dias seguidos de temperaturas abaixo de zero em todo o Rio Grande do Sul. Esse cenário mudou na segunda metade de julho, quando a atmosfera passou a apresentar umas outras características que são clássicas de El Niño, o que trouxe muitos dias com temperaturas acima da média. Mas a gente vai voltar a ter uma nova sequência de dias um pouco mais gelados. A gente espera uma ruptura no padrão de temperatura que deve acontecer nos próximos dias com a chegada de uma massa de ar frio que vai trazer de volta as condições típicas de inverno. Pode até voltar a gear no fim de semana. Mas daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo completa para os próximos dias. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS em Movimento com a Cris Viegas. Obrigada, Canevera. Eu já estou aqui na companhia de Irineu Guarnier Filho, que nos traz o convite para o ponto de conexão mais tarde, Irineu. Isso, exatamente, Cris. E hoje vamos falar de economia, de novo, né? A gente vira e mexe e volta para a economia, porque ela é decisiva nas nossas vidas, mexe muito com o nosso bolso e com as nossas vidas. E uma pesquisa do Instituto FEComércio, de pesquisas,
a FEComércio RS mostrou que entre 2002 e 2023, o Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro que teve o menor crescimento econômico. Nossa. Nós estamos em último lugar. E aí, bom, muita coisa aconteceu nesses 21 anos. Vários são os fatores que explicam isso e a própria pesquisa da FEComércio revela. Envelhecimento da população, perda de produtividade em vários setores, a dependência muito grande do Rio Grande do Sul, do agronegócio, do campo, da produção agrícola e, claro, os eventos climáticos extremos que nós tivemos. Nesse período de 20 anos foram 8 frustrações de safras muito sérias por estiagem. Depois tivemos enchente, só nos últimos 5 anos nós tivemos aí 4 safras frustradas por estiagem, fora a enchente, isso explica muita coisa, né? E o Estado, claro, com tudo isso, tenta se reorganizar, enfim. Mas os dados mais recentes que a Secretaria da Fazenda tem é de que a partir de 2023 há já alguns sinais de recuperação no ar. Então, estamos torcendo para que o El Niño não seja muito severo, que possamos ainda colher uma safra de inverno razoável esse ano e que a safra de verão não seja tão prejudicada pelo El Niño, porque isso marcaria um processo já de recuperação do Estado. Como você disse, demonstra aí também a necessidade do Estado expandir em outras áreas, né? Claro que o agronegócio sempre vai ser, o forte, mas é necessário também desenvolvimento em outras frentes, né? Principalmente a agroindústria, né, Cris? Nós ainda exportamos muita matéria-prima, commodity, bruta, né, grão. Né? Soja, milho, enfim, trigo, arroz, mas o Rio Grande precisa exportar, inclusive boi, né? Nós estamos exportando boi vivo, boi em pé, saem lá de Rio Grande nos navios e vão para vários países do mundo. Então, realmente precisamos industrializar mais a nossa produção agrícola. A agroindústria pode ser uma saída importante aí para o Estado, né? Modernização, né? Os biocombustíveis estão vindo aí com muita força. O Rio Grande do Sul hoje já está produzindo o etanol de milho. Nós não temos cana no Rio Grande, não temos como produzir cana de açúcar, mas temos o etanol. E na questão do biodiesel, por exemplo, o Rio Grande do Sul hoje é um estado importante na produção do biodiesel, que aí extrai o óleo da soja, da canola, da carinata, que é um outro produto de inverno que está aí grande fornecedor de óleo para biodiesel, para combustível de aviação, de aviões, biocombustível de aviação. Então, assim, temos várias alternativas aí para explorar e a gente quer conversar bastante no programa de hoje, entender o que aconteceu e o que pode ser feito daqui para frente. E quem é que vai estar contigo na bancada mais tarde? Então, Cris, a gente sempre traz aqui um pessoal abalizado, um pessoal competente e que conhece realmente a realidade e o assunto que se está falando. E hoje não vai ser diferente. Nós temos aí para discutir por que o PIB gaúcho é o que menos cresce, o Bruno Lanzer. O Bruno Lanzer é gerente de pesquisas do IFEP e também estará conosco aqui o Rodrigo de Assis, presidente do Corecon RS, e o Adalmir Marchetti, que é economista e professor aqui da PUC-RS. Então, bem acho que temos um time, né? bem interessante aí também para discutir essa questão. E o peso que tem o PIB para qualquer estado, né? Imagina a gente ser o último na fila. O PIB é aquele medidor, né, que mede o pulso, o coração de um país, de um país ou de um estado, né? É a soma de todas as riquezas produzidas durante um ano num país, num estado, numa cidade, enfim. E a nossa soma não tem sido das melhores, em função de todos esses problemas. Mas o pulso ainda pulsa. Mas estamos com o pulso pulsando, latejando. Então, logo mais às 9 da noite, ponto de conexão. 9 da noite, ponto de conexão ao vivo aqui na Rede RS. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez, Obrigado, pela parceria e que seja um excelente programa. Obrigado, Cris. Obrigada, uma boa noite. A seguir, as análises da dupla Grenal e tudo sobre o jogo entre Juventude e Atlético Mineiro. Logo mais, até daqui a pouco.
Estamos de volta com o RS em Movimento. Uma plataforma digital com dados sobre a área do 4º Distrito foi lançada nesta terça-feira pela Prefeitura de Porto Alegre. A região deve receber mais de R$1 bilhão em investimentos. A ferramenta concentra mapas e dados sobre a área de 258 hectares do Distrito da Inovação, com projetos e oportunidades de investimento. O objetivo é atrair novos investidores para a região. A plataforma foi lançada durante a primeira reunião do Comitê Estratégico do 4º Distrito. Então, a própria plataforma, ela mapeia essas áreas ociosas, eventualmente disponível para novos empreendimentos. Se tu navegar ela, tu consegue identificar onde é que estão esses principais terrenos, onde é que teria essa disponibilidade, onde é que está o patrimônio histórico ali instalado, porque efetivamente é um espaço que tem muita área ainda disponível, tem muita área talvez não corretamente aproveitada. Então, com esses investimentos, certamente a gente vai criar uma condição, né, conectado com esses pontos de interesse, os comércios, o entretenimento, as coisas que já funcionam lá. Eu não tenho dúvida que a gente tende a atrair, né, novas empresas, talentos, reter, né, os talentos da cidade e efetivamente tornar ele um ambiente agradável de caminhabilidade, de convivência. Além dos projetos já existentes e importantes para a região, como o Instituto Caldeira e o Vila Flores, a plataforma também apresenta o andamento das ações futuras do Distrito de Inovação, como a construção de um corredor verde pela Rua Voluntários da Pátria, um parque do Porto e projetos de drenagem e qualificação de mobilidade pelo distrito. É um lugar que vem sofrendo muito, né, com as questões climáticas, e essa oportunidade, né, da gente estar nesse comitê e poder pensar junto, né, como é que a gente se protege, como é que a gente reage, como é que a gente qualifica, né, as estruturas que já existem nesse território, as pessoas que já existem nesse território, né? Então é um momento muito importante, um momento muito esperado, né, por todos nós. As obras devem iniciar no 2º semestre de 2027. A plataforma do Distrito da Inovação já pode ser acessada pelo site da Prefeitura. E agora vamos ao segundo tempo do esporte. Juventude é o primeiro time, o primeiro clube gaúcho a decidir a permanência na Copa do Brasil. O Rogério Amaral está aqui do meu lado para projetar essa partida, né, Rogério Amaral? Sabe por que eu não estava olhando para a câmera nem para você? Porque eu estava secando o Atlético aqui, que tinha uma falta. A favor, temos 11 minutos do primeiro tempo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, 0-0. Né? É um placar que foi o placar do primeiro jogo em Belo Horizonte, entre as duas equipes, Juventude e Atlético Mineiro. Se repetir o empate, não importa qual placar seja do empate, 0-0, como foi em BH, 1-1, 2-2, não tem gol qualificado mais na Copa do Brasil. É importante isso. Ou seja, o gol marcado na casa do adversário. Não, agora é saldo de gol simples. Então, havendo outro empate, né, independente do placar, a decisão é para as penalidades máximas. Mas, vamos lá. Juventude está bem nesses primeiros 11, 12 minutos aí. O Juventude está bem na partida. Muito bem. E a gente tem mais reportagem do jogo? Do Juventude não. Vamos esperar agora para ver como é que foi. O que nós temos, tá, é de parte do Grêmio, tá, nós temos aí a apresentação do novo jogador. Ele já estava em Porto Alegre, mas foi oficialmente apresentado hoje, um jogador croata que vem diretamente do futebol europeu e que já foi treinado pelo técnico gremista Luiz Castro. Então, ele veio com recomendação do treinador, é um jogador de meio campo que se chama Filip Krovinovic. É difícil, Krovinovic. Já teve coleguinha nosso lá chamando ele de Krove, com uma intimidade. Já está íntimo. Segundo o próprio Filip, ele era chamado em Portugal, onde jogou,
não é? De Krove, uma abreviatura do sobrenome Krovinovic. Mas, de qualquer maneira, o importante é a manifestação dele, como ele jogou em Portugal, ele jogou sob o comando do técnico Luiz Castro há alguns anos no Rio Ave, né, uma equipe da segunda linha do futebol português, mas ele jogou também no Benfica, esse sim, um time da primeira linha do futebol português e mundial, e por isso ele se expressa muito bem em português, apesar de ser croata. Então, a gente vai acompanhar aí, o Giovanni de Oliveira esteve lá, foi no CT do Grêmio, né, no CT Luiz Carvalho, a apresentação do Filip Krovinovic. Vamos acompanhar. Já conheço o Mr. Luiz Castro, claro que ele foi muito importante para esse desafio, mas também eu queria chegar aqui e tentar dar tudo para esse clube, porque é um grande desafio também para mim, o que disse. Eu sei que o Grêmio não está numa boa situação, mas também essa equipa e esse clube que é gigante não merece esse momento que está a passar agora. E estou aqui para lutar, para dar máximo no cada treino, cada jogo, 100%, porque agora até o fim nós só precisamos a ganhar. Eu posso jogar, como vocês dizem, os 3 posições no médio, no meio campo. Já joguei durante esses anos todas as posições. Também quando era mais novo joguei como extremo, mas pronto, principalmente é no meio campo. Falei com muita gente aqui no balneário. E antes disso, antes de chegar aqui, sabia que é o futebol brasileiro, sabia o que é o país Brasil, país que vive pelo futebol, mas não cheguei aqui para, não sei, brincar e conhecer a cidade, cheguei aqui para jogar o futebol e ajudar essa equipa. Sobre as viagens, isso é um pouco diferente, muitas viagens, muitos jogos, mas nós somos profissionais e estamos prontos para isso, por isso é que estamos aqui. Como já disse, é um grande desafio para mim e mal posso esperar para começar. Em Portugal foi o Krove, talvez assim é um pouco mais fácil, mas pode ser o Filip também, porque o Krovinovic acho que é mais difícil. Viu? Então ele mesmo abriu a imagem para que seja chamado de Krove. E até acredito que nas entrevistas assim, até por esse relacionamento dos repórteres com o jogador, ele vai ser chamado de Krove. Né? Pelos narradores, eu duvido que o chamem de Krove. Acho que vão chamá-lo de Krovinovic, que é o sobrenome dele, vai ser chamado como Krovinovic. E Filip, acho difícil que alguém vá tratá-lo assim. Acho que a gente não vai ouvir Filip mesmo. Mas o importante não é como ele vai ser chamado, e sim o que ele vai jogar e como ele vai ser escalado. Ele disse que mais jovem jogou inclusive de extrema, que não é o caso, que agora joga em todas as posições do meio-campo. Com a chegada dele, que foi indicação do técnico Luiz Castro, e com a chegada também do cabo-verdiano, o Giovanni Cabral, me parece que o técnico Luiz Castro está encaminhando uma escalação mais adiante, com esses 2 jogadores de titulares, o Krovinovic fazendo uma segunda função de meio campo e o Giovanni Cabral fazendo uma segunda função de meio campo, jogando como gosta o técnico Luiz Castro, e tendo apenas um volante no setor de meio campo, aquele que vai proteger mais a área. Vai ser o Noriega, como está jogando, vai ser o Léo Pérez, como vinha jogando. Não acredito que Nardoni e Vila Sante. Talvez o Vila Sante possa fazer essa função de primeiro volante, mas acredito que o Luiz Castro vai tentar jogar com essas 2 novidades, o Giovanni Cabral e o Filip Krovinovic, como titulares, 2 meias. Me parece que é por aí que vai se definir o Grêmio mais adiante. Mas esse é o Grêmio, né? Então... O Internacional continua envolvido nessa polêmica aí, que foi da questão da reclamação do Corinthians sobre a arbitragem do jogo de domingo. O Internacional respondeu à altura e isso continuou gerando aí comentários, especialmente na imprensa de São Paulo. Mas, pelo que se tem de informações, agora já amainou um pouco, porque, segundo também, sem confirmação, houve intervenção da CBF, mais precisamente
da diretoria da CBF, né, do presidente Samir Chaudhry, né, para que baixassem essa discussão aí, até porque na próxima semana todos vão estar reunidos na CBF para discutir uma série de questões, inclusive envolvendo a arbitragem. Como é que é aquele dito popular, a tenteada é livre? Isso. Né? Como eu disse ontem, é choro de perdedor do Corinthians. Mas quem no Internacional também foi notícia, Cris, é o goleiro Sérgio Rocher, não é? O Sérgio Rocher, para a infelicidade dele, e eu diria até do próprio Internacional, ele vem se lesionando muito nesses últimos 2 anos. Tá? E agora, mais uma vez, ele chegou a ser convocado pela seleção do Uruguai, ficou na reserva, jogou uma partida, ou meia partida, e voltou para o Internacional sentindo a lesão. E hoje ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica na coluna para ver se termina com essas dores lombares que ele vem sentindo há muito tempo. Vamos conferir aí nessa nota sobre o Internacional. Informa que o goleiro Sérgio Rocher apresenta um quadro de lombalgia. Na sequência do acompanhamento clínico e após a avaliação, foi indicada a realização de procedimento cirúrgico programado para a data de hoje. E isso já foi efetivado. Cirurgia na coluna é tão delicado, né? Depende como foi essa intervenção, né? O Internacional não deu mais detalhes. Também o Sérgio Rocher tem que autorizar, de qualquer maneira, esse tipo de informação. E depende muito qual o procedimento. Hoje tem procedimentos mais leves para você aliviar a pressão da coluna, né? Com a reparação aí dessa hérnia de disco que provavelmente ele tenha. Tá? Mas o Internacional também tem notícia boa aí na categoria de base, porque a categoria de base do Internacional tivemos este ano aí uma série de problemas. E agora o Internacional conseguiu uma conquista muito importante, que foi a Copa do Brasil Sub-15. Quer dizer, dá uma esperança para que no futuro esses jovens jogadores, né, tenham a possibilidade aí de integrar o elenco principal do Internacional. Mas vamos conferir essa conquista aí do Sub-15 de Colorado. O Inter é o campeão da Copa do Brasil Sub-15. A final foi disputada contra o Palmeiras no sábado, lá na Granja Comari. Os paulistas saíram na frente com um gol de Maicon Vinícius. Mas Azaf desviou o chute e empatou para o Colorado. E a virada veio com Kaique chutando de fora da área. No final do jogo, Gustavo Famer chutou do meio campo. O goleiro palmeirense estava fora da posição e a bola entrou. Final Inter campeão 3, Palmeiras 1. E festa colorada. Aí a reportagem da Larissa Har, né, contando a conquista dos jovens colorados e felicidade do goleiro do Palmeiras, né? Ele estava fora da área ali, ficou na dúvida até se estava dentro da área ou fora para pegar a bola, tentou dominar a bola no peito de alguma maneira ali e terminou saindo, mas o Internacional não tem nada com isso, os meninos já venciam por 2-1, esse foi o terceiro gol já no final do segundo tempo, então aí a conquista do Sub-15 do Internacional. E falando em Sub-20, mas do Grêmio, 2 jogadores foram convocados para a seleção Sub-20 do Brasil e que vão desfalcar o Grêmio nesses jogos aí, porque já se apresentaram na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que são eles o zagueiro Luiz Eduardo e o lateral esquerdo Pedrinho. Então, esses 2 jogadores não vão atuar até o dia 12, eles vão estar envolvidos aí em amistosos que a Seleção Brasileira Sub-20 vai fazer com o mesmo naipe, com a mesma categoria da seleção da Bolívia. Então, até o dia 12 estão a serviço da CBF. Maravilha. Muito bem, muito obrigada, Rogério, pelas informações. Temos placar? Continua 0-0, já chegamos a 22 minutos, metade do primeiro tempo praticamente, 0-0 em Caxias do Sul, Juventude e Atlético Mineiro. Lembrando sempre que, se der novo empate independente do placar, decisão pelas penalidades máximas. Maravilha, vamos seguir acompanhando então. Muito obrigada mais uma vez pela parceria. Valeu, Cris, obrigado. Obrigada. E amanhã diretamente lá da Arena. Amanhã seguiremos amanhã firme, participo diretamente da Arena porque
é o segundo jogo, é o jogo do Grêmio contra o Mirassol. Empate na primeira partida lá em Mirassol e amanhã a decisão de quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil também. Então é Juventude hoje, Grêmio amanhã e Internacional na quinta-feira. Maravilha, tu vai nos trazer todas as notícias quentinhas. Obrigada, Rogério. A gente vai voltar ao Estúdio do Tempo. Canever antes disse que o frio ia voltar ao longo dos próximos dias, mas a gente precisa saber quando isso vai acontecer. Cris, isso daí deve acontecer já nos próximos dias. Mas vamos por partes. Nessa quarta-feira, as temperaturas continuam elevadas para essa época do ano, com máximas que variam de 20 a 25 graus pelo estado. O dia vai ser bem parecido com o que a gente teve hoje, com momentos de mais nebulosidade, outros de sol e um pouco de chuva. Mas podem ficar tranquilos porque essa chuva deve ser em pouca quantidade, de 10 a 15 milímetros. Além disso, ela vai ser irregular, então não tem risco de provocar novos alagamentos e pode nem chover em todos os municípios que compreendem essa área de instabilidade. Lá na fronteira oeste, por exemplo, a chance de chuva é bem menor. A situação muda a partir de quinta-feira. É aí que essa frente fria deve chegar no Rio Grande do Sul e aí sim diminuir as temperaturas, com máximas que não devem nem chegar aos 20 graus ao longo do dia. Além disso, a instabilidade também ganha força e temporais podem atingir todas as regiões do estado. Os maiores acumulados devem ser registrados lá no centro e também em partes do sul do território gaúcho, com até 40 milímetros de precipitação. Mas ao norte do estado, em cidades que ficam próximas da divisa com Santa Catarina, como é o caso de Erechim, por exemplo, lá também deve chover bastante. Apesar disso, na sexta-feira o tempo já melhora em todo o Rio Grande do Sul. Mas vamos focar nessa quarta-feira. Tá na hora de dar nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Vamos começar lá pela Serra Gaúcha. Canela deve registrar mínimas de 16 graus e máximas de 21. E é um dia que pode ter de tudo, né, gente? O sol aparece entre algumas nuvens, depois a nebulosidade aumenta e pode chover ao longo do dia. Em Vacaria, as máximas também chegam aos 21 graus, só que lá as mínimas ficam na casa dos 13. Ao norte do estado, em Erechim, cidade que deve receber bastante chuva, não amanhã, mas na verdade lá na quinta-feira, a temperatura vai dos 16 aos 23 graus. Em Palmeira das Missões, as máximas chegam até os 25 graus, com mínimas na casa dos 17. Vamos lá na fronteira oeste agora. Essa é uma região que a chance de chuva é bem menor, mas a gente não descarta a ocorrência de uma garoa ao longo da tarde. Em Itaqui, por exemplo, a temperatura vai dos 18 aos 24 graus. No centro do estado, lá em Cachoeiro do Sul, a temperatura varia dos 16 até os 23 graus amanhã. Região dos vales, agora vamos para Santa Cruz do Sul, onde os termômetros devem marcar 17 graus no começo do dia e chegar até os 23 ao longo da tarde. Ao sul do estado, Rio Grande deve ter máximas de 20 graus, com mínimas de até 15 graus no começo do dia. Vamos lá para o litoral norte agora. Capão da Canoa não deve ter uma grande amplitude térmica, a temperatura vai só dos 17 até os 20 graus amanhã. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, nós temos risco de chuva isolado em alguns momentos do dia e a temperatura vai dos 18 aos 24 graus. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite. O RS em Movimento de hoje fica por aqui. Logo mais tem Ponto de Conexão com o Irineu Guarnier Filho. Fique com a gente, uma boa noite para você. Tchau, tchau.